Em uma gráfica, 6 impressoras, todas idênticas, funcionando com capacidade máxima, 8 horas por dia, imprimem 240 cadernos em 3 dias. Nós temos o primeiro cenário, agora o segundo. Para que 4 dessas impressoras imprimam 270 cadernos em 3 dias, nas mesmas condições, será necessário que elas funcionem diariamente quanto tempo? Então, ele quer o tempo que elas precisam funcionar de horas por dia. Vamos separar todas as colunas aí para a gente começar a resolver. Então, nós temos a coluna de impressoras. Lembre-se que impressora é uma força de trabalho. Então, isso aqui vai facilitar a nossa comparação com as outras colunas. Nós temos também horas por dia, que é a coluna de tempo. Nós temos também os cadernos, que serão impressos, né? Então, colocar caderno. E lembrar do verbo que está nele, implícito. Então, imprimir. E por último, nós temos os dias, que também é uma coluna de tempo. Agora vamos colocar os valores. Então, 6 impressoras, todas idênticas, funcionando com capacidade máxima em 8 horas por dia, e imprimem 240 cadernos em 3 dias. Esse é o primeiro cenário. O segundo cenário, aqui, para que 4 dessas impressoras imprimam 270 cadernos em 3 dias, nas mesmas condições, será necessário que elas funcionem quanto? É o tempo. A coluna está aqui, a coluna que a gente está de olho. Ela está aqui, a nossa referência, que a gente vai comparar as outras colunas com essa. Então, a referência está aqui e a gente vai comparar essa coluna da referência com as outras colunas. E você já sabe que não precisa olhar para os números. Então, a gente vai esconder os números. Eu vou esconder os números de vocês. Pronto. Então, nós temos aí, eu escondi o número. E agora a gente vai olhar a referência e comparar com as outras colunas. Então, ó, quanto mais horas por dia, perceba que eu estou aumentando a hora por dia aqui, ó. Quanto mais horas por dia, eu vou precisar de mais ou menos impressoras. Ou, quanto mais horas por dia, eu vou precisar de mais ou menos força de trabalho. Eu tenho muitas horas por dia disponível, eu tenho o dia inteiro disponível, então eu preciso de pouca força de trabalho. Então, é inversamente proporcional. Quanto mais horas por dia, menos força de trabalho. Agora vamos comparar horas por dia, porque é a coluna de referência, em quantidade de caderno, ou seja, esses cadernos serão impressos. Quanto mais horas por dia, eu irei imprimir mais ou menos cadernos. Eu irei imprimir mais cadernos. E quantos mais horas por dia, eu vou precisar de mais ou menos dias para imprimir. Quanto mais horas por dia, eu não vou trabalhar tanto, eu vou precisar de poucos dias, porque eu vou trabalhar muitas horas por dia. Então, quando a gente compara a coluna de horas por dia em relação a dias, elas são inversamente proporcionais, ok? E a gente não olhou os números. Então, a grandeza, ou melhor, a coluna de horas por dia em relação aos dias e a quantidade de impressora é inversamente proporcional. E a coluna de horas por dia em relação à quantidade de cadernos impressos será diretamente proporcional. Sem olhar os números, a gente conseguiu resolver se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Agora, para continuar, a gente vai transformar isso tudo em fração olhando a direção das setas. Então, nós temos primeiro a coluna de referência igualada com as outras colunas. Então, vai ser o seguinte, 8 dividido por t igual a 3 outras frações. Vamos lá. Primeiro a gente vai colocar o caderno porque não vai mudar. Então é 240 dividido por 70. 270. Vezes as outras frações. Ó. 3 dias e 3 dias. Não vai mudar porque a gente vai inverter e vai dar no mesmo. Né? 3 sobre 3. Poderia até desprezar essa coluna. E número de impressoras que está aqui a gente também vai inverter. Só que nesse caso são números diferentes, então vai fazer diferença. Então 4 sobre 6. Vamos agora fazer as simplificações para ajudar a gente a não errar nas contas. Então,
Fazendo as simplificações, a gente pode fazer o seguinte: simplificar esse 3 com esse 3, que vai embora, sobrou 1 e 1. Simplificar esse 4 com esse 6, que sobrou 2 e 3. Simplificar esse 240 com esse 3, que vai dar 1 e vai dar 80. Simplificar esse 270 com esse 2, que vai dar 1 e 135. Vamos copiar o que sobrou para ver se tem mais simplificação ou a gente continua fazendo as contas. Então vai ficar 8 sobre t igual a 80 vezes 1 vezes 1, que vai dar 80. 135 vezes 1 vezes 1, que vai dar 135. Multiplicando cruzado, vai ficar t vezes 80, ou 80t, igual a 8 vezes 135, ou 135 vezes 8. t é igual a... Eu não vou fazer essa multiplicação, porque vai dar para simplificar esse 8 com esse 80. Então vai ficar 8 vezes 135 dividido por 80. Vamos simplificar esse 8 com esse 80, que vai ficar... Dividir por 8, que vai dar 10, e aqui vai dar 1. E dá para simplificar, ou melhor, não vou mais simplificar, porque sobrou aí para a gente t igual a 135 vezes 1, que é 135, dividido por 10. t é igual a 135 dividido por 10, que é a mesma coisa que 13,5 horas por dia, porque está na coluna de horas por dia. 13,5 horas por dia, a gente tem que transformar em horas mesmo. 13,5 horas por dia é só fazer um macetinho. Multiplicar esse 5 por 6. Então vai ficar, é o seguinte, pega esse 5 vezes 6. Então sobrou, e ficou para a gente no final a resposta, 13 horas. E esse 0,5 significa que é 30. Então, 13 horas e 30 minutos por dia. 13 horas e 30 minutos por dia é a resposta do problema. 13 horas e 30 minutos está na alternativa D. Então, letra D é o gabarito da questão.